Nosso programa conta um pouco da vida e da obra de pessoas que deram sua colaboração na história da humanidade através do Espiritismo. Eu sou Marcelo Perrone e aqui comigo Sandra Maria. O programa de hoje é dedicado a Paul Gibier, médico francês, pesquisador dos fenômenos espíritas. Paul Gibier nasceu em 1851, na França, vindo a desencarnar em 1900. O Dr. Paul Gibier, um dos sábios pesquisadores da fenomenologia espírita no século XIX, membro da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, diretor do Laboratório de Patologia Experimental e Comparada do Museu de História Natural de Paris. Aluno predileto de Louis Pasteur, ex-interno dos hospitais de Paris, condecorado pela Faculdade de Medicina de Paris e pela apresentação de teses sobre a raiva, foi incumbido pelo governo francês de estudar, na França e no exterior, várias epidemias de cólera morbo e de febre amarela. Diretor do Instituto Bacteriológico de Nova York, membro da Academia de Ciências de Nova York, Cavaleiro da Legião de Honra da França. Nos primeiros dias do mês de junho de 1900, os jornais de Nova York anunciaram que o Dr. Gibier acabara de falecer num acidente a cavalo. Essa notícia não deixou indiferente nenhum daqueles que seguem na França e no estrangeiro, com certa atenção, o progresso dos estudos psicológicos. Grandes jornais não se limitaram a reproduzir a notícia. Eles evocaram testemunhos de estima pela vida e trabalhos do sábio, não mais discutindo a realidade dos fatos observados, mas emitindo somente a opinião de que ele tinha ido muito longe. Entretanto, não houve nenhuma tentativa de contestação de suas opiniões, nem mesmo deboche que em todos os tempos da humanidade acolheram as ideias novas e as grandes descobertas. Assim encerramos o primeiro bloco do programa de hoje. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo, hoje apresentando um pouco da vida de Paul Gibier, médico francês, pesquisador dos fenômenos espíritas. Sabemos bem pouca coisa acerca do Dr. Gibier. Ele mesmo nos informa que antes de se entregar ao estudo da medicina, consagrou 5 anos em estudos sobre mecânica. Formado em medicina, começou a trabalhar num dos laboratórios do Museu de História Natural de Paris, entregando-se com paixão a pesquisas sobre os infinitamente pequenos, que ocupam um lugar importante na preocupação de todos. Ele realizava, ao mesmo tempo, experiências sobre os fenômenos psicológicos e, em pouco tempo, foi obrigado a deixar o museu por causa destas últimas pesquisas, na opinião dele e de seus amigos e por outros motivos, segundo os sábios do museu. Sabemos que Pasteur depositou nele toda a sua confiança, muita estima e o encarregou de várias missões na América Central com a finalidade de estudar em campo os agentes microscópicos das doenças epidêmicas e da febre amarela em particular. Foi, em seguida, nomeado diretor do Instituto Pasteur da cidade de Nova York, cidade onde acabou sucumbindo bruscamente. Este sábio, incluído frequentemente entre os homens corajosos que não temem arriscar sua reputação e seu futuro ao publicar suas opiniões, apoiadas em fatos, nos deixou 2 obras bem conhecidas que merecem ser lidas e divulgadas. A primeira, O Espiritismo, Faquirismo Ocidental, apareceu em 1886, e a segunda, Análise das Coisas, em 1890. A partir desta data, ele não deixou de observar e experimentar. Sabe-se que ele se propunha a resumir, numa última obra, seus trabalhos precedentes e nos fazer revelações que considerava ainda prematuras naquela época. Porém, a morte o surpreendeu
e a humanidade não pôde tomar conhecimento do restante de sua obra, certamente a parte mais importante. Fechamos assim o segundo bloco do programa. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Paul Gibier, médico francês, pesquisador dos fenômenos espíritas. Na introdução de seu primeiro livro, escreveu: declaramos à viva voz que, ao começar estas pesquisas, tínhamos a íntima convicção de que nos encontrávamos em face de uma colossal mistificação que precisava ser descoberta, e levamos muito tempo para nos desfazermos desta ideia. Portanto, este sábio, como tantos outros de sua época, partiu com a ideia e a convicção de que iria desmascarar o que considerava pura mistificação. Mas pouco a pouco se fez defensor da nova ciência psíquica, com a certeza que somente aumentava no decorrer das experiências. Naquilo que deixou escrito, ficou bem claro o seu propósito de não divulgar, no seu entender, prematuramente, com detalhes, tudo o que havia descoberto, em virtude da opinião contrária do meio científico. Mas mesmo assim ficou comprovado que muito avançou para a sua época, em suas pesquisas. Teorias das mais ousadas sobre a matéria, o papel da força, a evolução dos mundos, a constituição do homem, os fenômenos que acompanham e seguem a morte e muitos outros temas. Ajudado pelo médium Slade, estudou de uma maneira toda especial o curioso fenômeno da escrita direta na ardósia, a qual consagrou 33 sessões. Numerosas mensagens em diversas línguas foram obtidas no interior de ardósias duplas. Em 1900, enviou ao Congresso Internacional Oficial de Psicologia, reunido em Paris, um relatório de várias materializações de espíritos, observadas em seu laboratório em Nova York, na presença de várias testemunhas, notadamente dos funcionários que o assistiam em seus estudos de biologia. E este foi o programa de hoje. Esperamos que tenham gostado.